Olá pessoal, vamos dar início ao nosso curso sobre recursos trabalhistas e os impactos que o novo CPC trouxe para os recursos trabalhistas de uma forma geral. Nossa primeira aula, nós vamos falar um pouco sobre as regras gerais dos recursos trabalhistas. Vamos dar uma passadinha sobre as principais regras que dizem respeito a todos os recursos trabalhistas. No segundo momento, nós vamos falar sobre alguns impactos específicos, algumas regras específicas do novo CPC nos recursos trabalhistas e depois nós vamos passar a tratar especificamente de cada um dos recursos trabalhistas. Vamos lá? Os recursos trabalhistas eles estão regulados entre os artigos 893 e 899 da CLT. Existem alguns dispositivos, algumas leis esparsas, mas os principais dispositivos sobre recursos trabalhistas estão entre os artigos 893 e 899 da CLT. No artigo 893, nós encontramos a relação dos recursos trabalhistas expressamente previstos na CLT. Nós temos ali o recurso ordinário, o recurso de revista, nós temos os embargos, que são de declaração, os embargos de divergência no TST e os embargos infringentes também no TST. Nós temos ali nominados os agravos, o agravo de petição, o agravo de instrumento, o agravo interno e o agravo regimental. Mais à frente, nas próximas aulas, nós vamos tratar de cada um desses recursos, tudo bem? Vamos agora iniciar com as principais regras gerais sobre a interposição dos recursos trabalhistas. E a primeira regra que nós vamos destacar, ela está no artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Qual é? É a regra segundo a qual não cabe recurso de decisões interlocutórias no processo do trabalho. Ou só cabe recurso de decisão definitiva nos processos trabalhistas. E o que é uma decisão definitiva e o que é uma decisão interlocutória? Nós vamos encontrar a definição dessas decisões no artigo 203, parágrafo 1º e 2º do novo CPC. O que é uma decisão definitiva? E o que não for uma decisão definitiva será considerado uma decisão interlocutória. Uma decisão definitiva é aquela decisão tomada com base ou no artigo 485 ou no artigo 487 do CPC. O artigo 485 do CPC, ele estabelece aquelas decisões ou aquelas hipóteses de decisões aonde o juiz extingue o processo sem resolução do mérito. Já o artigo 487, ele estabelece as hipóteses em que o juiz extingue o processo com resolução do mérito. O artigo 485 é o equivalente ao antigo 267 do CPC e o 487 é o equivalente ao antigo artigo 269 do CPC. E aí, então, toda vez que o juiz der uma decisão com base em um desses dois dispositivos, nós teremos aí uma decisão definitiva. A doutrina chama de decisão terminativa, quando o juiz extingue o processo sem resolução do mérito, e a outra que a doutrina nomina de decisão definitiva, propriamente dita, que é quando o juiz ele decide uma questão com base ou com resolução do mérito. E aí o que a parte pode, o que deve fazer a parte que não se conformar com uma decisão interlocutória, porque, por exemplo, ela causa um gravame, um prejuízo muito grande. Tem o que fazer? Bom, no primeiro momento a parte deve utilizar-se da palavrinha de um recurso criado, na verdade, pela doutrina, que nós chamamos de protestos. O que significa isso? Ao ter indeferido um pedido feito pela parte, ela deve pedir ao juiz que consigne o seu requerimento na ata de audiência, se esse requerimento e esse indeferimento for provocado, for causado em uma audiência, ou manifestar o seu inconformismo no primeiro momento que ele for chamado a se manifestar nos autos, de forma expressa, deixar expresso que ele não concorda com aquela decisão e consignar os seus protestos. Só com isso você já estará garantindo à parte o direito de, ao final, quando o juiz proferir a sentença, se a parte for prejudicada por conta daquela decisão que indeferiu o seu pedido de oitiva de testemunha, ele poderá recorrer à instância superior pedindo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.
É isso que deve fazer no primeiro momento o advogado da parte. E o que mais que dá para fazer? Em princípio é só isso, essa é a regra geral. Se você quer preservar o direito da parte, você deve consignar os seus protestos. Mas algumas decisões, elas podem causar um gravame muito forte, muito sério para a parte. Por exemplo, é o caso das decisões que antecipam a tutela antes da audiência. O juiz confere uma tutela antecipada já no início do processo. Por exemplo, determinando a reclamada que pague verbas rescisórias já no início, antes da sentença. O que a parte pode fazer nesse caso? Daí nós temos a súmula 414 do TST, que estabeleceu para esse caso específico, quando a tutela antecipada antes da sentença for causar um grande prejuízo à parte poderá tentar um mandado de segurança direto no Tribunal Regional do Trabalho. Tá? Mas, como regra, não cabe recurso. Aliás, percebam, o mandado de segurança não é um recurso, ele é uma medida processual que tenta cassar uma determinada ordem que, segundo o entendimento da parte, causa um gravame muito forte para ela. Mas não cabe recurso. Uma outra medida é a chamada correição parcial. Quando a parte se sentir muito lesada por uma determinada ordem judicial que provoca um tumulto processual, um erro de procedimento, por exemplo, do juiz, ela pode tentar, daquela decisão, que é interlocutória, porque não é nem do 485 e nem respaldada no 487, ela pode tentar aí uma correição parcial. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre a correição parcial, quando nós formos analisar os recursos trabalhistas. Tudo bem? Mas, como regra, não cabe recurso de decisão interlocutória no processo do trabalho. Mas não tem nenhuma exceção a isso? Bom, como sempre, tem exceções. Onde que elas estão? Na súmula 214 do TST. E o que fala a súmula 214? Ela estabelece 13 hipóteses de cabimento de recurso de decisões interlocutórias. A primeira dela é quando a de decisão do Tribunal Regional do Trabalho contrária à súmula OJ do TST. Se o Tribunal Regional do Trabalho, perceba, o segundo grau, ele der uma decisão interlocutória que contraria uma súmula ou uma OJ, orientação jurisprudencial do TST, nesse caso, cabe recurso para o TST, que nós vamos ver que é um recurso de revista, é um recurso específico, da decisão interlocutória. A segunda hipótese da súmula 214 é aquela decisão suscetível de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal. Nós vamos ver, são os casos do agravo interno, quando, por exemplo, o relator julga monocraticamente um recurso ordinário, por exemplo. Essa decisão, ela, eventualmente, se ela ocorrer, ela não será passível de recurso para a instância superior, mas para o mesmo tribunal. Algumas outras decisões, por exemplo, decisões de relator que negam liminar em ações que começam direto no tribunal, que nós chamamos de ação de competência originária do tribunal, também, se for uma decisão monocrática, cabe agravo interno, nunca para a instância superior, mas para o mesmo tribunal. E uma terceira hipótese que a súmula 214 menciona é quando a decisão acolhe a exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para o Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado. Vamos dar um exemplo. A parte ajuiza uma ação na Vara do Trabalho de Itu, mas a ação deveria ter sido ajuizada lá na Vara do Trabalho de, por exemplo, Pernambuco. A competência seria a empresa situada em Pernambuco, a parte deveria, portanto, ajuizar a ação lá. Ela ajuizou aqui em Itu. A reclamada alega exceção de incompetência e, se acolhida, o juiz vai determinar a remessa dos autos lá para uma das varas de Pernambuco. E aí, nesse caso, a parte contrária, no caso o autor da ação, ele pode, nesse caso, interpor o recurso ordinário dessa decisão. Então, são essas três hipóteses de cabimento de decisões interlocutórias no processo trabalhista. Fora isso, a regra é o não cabimento de recursos de decisões interlocutórias. Uma segunda regra é que todos os recursos trabalhistas são interpostos perante o juízo a quo.
No processo civil, nós temos aí o agravo de instrumento, que em algumas situações ele pode ser interposto direto no Tribunal de Justiça, direto em segundo grau. Processo do trabalho, todos os recursos, inclusive o agravo de instrumento, eles são interpostos no juízo a qual, ou seja, no juízo que proferiu a decisão da qual eu estou recorrendo. Bem? Terceira regrinha é que ela está contida no artigo 899 da CLT, é que todos os recursos, diz esse dispositivo, são interpostos mediante simples petição e terão efeito meramente devolutivo. O que significa esse simples petição? Que não precisa de muita formalidade para a interposição do recurso trabalhista. Eu não preciso, por exemplo, que nem nós fazemos no processo civil, separar a petição de interposição e depois a petição de razões do recurso. Eu posso fazer tudo numa petição só. Tá? Esse é o significado que a doutrina vem dando a essa expressão simples petição. Só que nós temos que tomar um pouquinho de cuidado. Esse dispositivo foi construído pensando na própria parte ajuizando, interpondo o seu recurso, sem a assistência de um advogado. Tá? Quando a partir do momento que a parte está assistida por advogado, os juízes tendem a ser um pouco mais rigorosos com o simples petição, primeiro. Segundo, esse mandamento aqui ele só tem sido aplicado e só dá para ser aplicado de uma forma mais ampla no que diz respeito ao recurso ordinário, que é o recurso que é interposto de sentença de primeiro grau, perceba. Porque a partir de segundo grau, os recursos são mais técnicos, ou os outros recursos trabalhistas, tirando o recurso ordinário, que acabei de mencionar, eles são mais técnicos e, portanto, exigem na sua elaboração, na sua confecção, uma formalidade maior. Vai ficar difícil de você interpor, por exemplo, um recurso de revista mediante simples petição. Então, vamos guardar o artigo 899, quando ele fala em simples petição, ele se refere hoje apenas aos chamados recursos ordinários interpostos de sentenças de juiz de primeiro grau. Nós vamos estudar o recurso ordinário mais adiante, não se preocupe. Um segundo aspecto é que o novo CPC, no seu artigo 932, ele traz uma série de alterações que o TST entendeu que devem ser aplicados ao processo de trabalho. E dentre essas alterações, ele estabelece que os relatores poderão não admitir os recursos quando eles não especificarem de uma forma mais detalhada, não atacarem de forma específica os fundamentos da decisão da qual ele está recorrendo. Isso é uma inovação. Por quê? Porque para atender essa impugnação específica aos fundamentos da sentença que eu estou recorrendo, eu vou ter que elaborar um recurso de uma forma mais técnica, mais precisa. Isso ainda é novidade, os juízes a jurisprudência trabalhista ainda não se definiu muito bem sobre o alcance dessa nova exigência do CPC, mas tecnicamente, nós temos que ficar atentos a isso. Ou seja, não dá para aplicar essa simples petição assim de uma forma muito ampla, não, porque as inovações vêm exigindo um pouco mais de formalidade ou um pouco mais de técnica na construção dos recursos trabalhistas. Tudo bem? A quarta regrinha que eu estou destacando aqui é em relação aos efeitos do recurso trabalhista. A regra é que eles tenham apenas efeito devolutivo. A regra dos recursos trabalhistas é não ter efeito suspensivo. E o que significa um recurso ter efeito apenas devolutivo? Significa, de uma forma bem simplificada, que a parte que ganhou o processo, que foi beneficiada pela decisão da qual a outra está recorrendo, ela já pode começar a execução daquilo que ela ganhou. Essa regra está também no artigo 899 da CLT, que fala o seguinte: os recursos serão interpostos por simples petição, já vimos, e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Então, percebam que, uma vez dada uma decisão trabalhista, a parte que se beneficiou, que for credora daquela decisão, ela já pode começar a executar, a promover os atos de execução, já pode começar a fazer os cálculos e chegar até a penhora do patrimônio do devedor. E para aí,
a CLT ela estabelece a execução provisória até o limite da penhora, tudo bem? Só para lembrar, quando nós falamos em efeito devolutivo, a doutrina classifica o efeito devolutivo, tem várias classificações. Os dois principais deles é o chamado efeito devolutivo em profundidade e o efeito devolutivo translativo. O que significa isso? Significa que, uma vez devolvido o processo ao judiciário para ele julgar novamente, porque é isso que significa o efeito devolutivo. Significa que, ao interpor um recurso, a parte devolve ao Poder Judiciário a possibilidade de reanalisar as questões que estão no recurso e proferir um novo julgamento, só que agora numa instância, num grau superior àquele que já julgou naquele primeiro momento. Então, o que significa o efeito devolutivo em profundidade, ou vertical, que também a doutrina trata com essa rubrica? Significa que o tribunal, ao conhecer daquele recurso, ele vai analisar todas as questões que envolvem, ou todos os fundamentos que envolvem aquela questão posta a ele para novo julgamento, mesmo que as partes não tenham aventado no seu recurso ou nas suas contrarrazões de recurso. Então, se a parte recorreu, por exemplo, pedindo horas extras, o tribunal vai analisar todas as fundamentações colocadas lá na contestação ou na própria inicial, e mesmo que elas não tenham sido aventadas em sede de recurso ou em sede de contrarrazões. Ou seja, você entrega para o tribunal a possibilidade de rejulgar novamente aquela questão. Lógico que não pode julgar em prejuízo ao recorrente, né? Não pode haver reforma impégios, é um princípio que nós aprendemos também. Mas, ao analisar o pedido feito no recurso, o tribunal poderá, sim, reformar com base em outros fundamentos, que não só aqueles lançados no recurso da parte. Tudo bem? E um segundo efeito devolutivo é o chamado efeito devolutivo translativo, que significa dizer o seguinte, que o tribunal pode conhecer de algumas matérias de ofício. E, em relação a essas matérias de ofício que o tribunal pode conhecer, mesmo que as partes não tenham suscitado isso nos seus recursos, o tribunal poderá, eventualmente, por exemplo, reconhecer, por exemplo, uma incompetência absoluta do juízo, por exemplo, que não tenha sequer sido alegada no recurso ou nas contrarrazões da parte. Tudo bem? Então, efeito dos recursos trabalhistas, efeito só devolutivo. Excepcionalmente, o juiz poderá atribuir efeito suspensivo a um recurso trabalhista. Eu destaquei aqui duas exceções que permitiriam, em tese, que um juiz atribuísse ao recurso trabalhista efeito suspensivo. A primeira exceção, a primeira hipótese é o juiz, no uso do seu poder geral de cautela, ele verificando que aquele entendimento que ele colocou na sentença, ele é muito controvertido na jurisprudência trabalhista, ou que talvez seja um entendimento minoritário, ele pode receber o recurso da parte vencida e atribuir ao recurso efeito suspensivo. Mas perceba a diferença é que, se ele fizer isso, ele terá que fundamentar o porquê da sua decisão. Já para ele atribuir efeito apenas devolutivo ou não atribuir o efeito devolutivo, ele não precisa fundamentar. Por quê? Porque a regra é o recurso não ter efeito suspensivo. Segunda regra que nós encontramos na CLT, ela está no artigo 896C, parágrafo 5º da CLT. É um dispositivo novo que veio agora em 2014 com a Lei 13.015 e que ela trata das questões dos recursos repetitivos no processo trabalhista. É uma novidade a partir de 2014 na CLT. E nesses casos, o que fala esse dispositivo? O relator do TST poderá determinar a suspensão dos recursos de revista ou de embargos que tenham como objeto controvérsia idêntica à do recurso afetado como repetitivo. Então, nesses casos, o relator ele pode determinar a suspensão, ou o efeito suspensivo àquele recurso de revista. Uma quinta regra é que todos os recursos trabalhistas, eles são interpostos no prazo de
8 dias. Exceção, os embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles são opostos no prazo de 5 dias, mas todos os demais recursos, inclusive agravo interno, eles são interpostos no prazo de 8 dias. Nós sabemos que lá no CPC, a regra é que todos os recursos sejam opostos no prazo de 15 dias. Uma sexta regrinha aqui é em relação à análise de admissibilidade dos recursos. O novo CPC ele traz hoje uma regra interessante que é a análise de admissibilidade dos recursos, ela é feita apenas no juízo ad quem, processo trabalhista. Todos os recursos, todos com exceção de um, a admissibilidade ela é feita pelo juízo ACO e pelo juízo ad quem. O que é a análise o que são os requisitos de admissibilidade? Só aquela primeira análise que o juiz faz, ou que o juízo faz, para analisar se ele aceita ou não aceita o recurso, para depois para analisar o mérito dele. Então, são alguns requisitos relacionados às partes recorrentes e à forma do recurso, que se ultrapassadas, aí o tribunal ele vai analisar o mérito do recurso, mas se não ultrapassadas, o juízo não conhece ou não recebe aquele recurso. Nós temos aí a doutrina trabalhista e o Tribunal Superior do Trabalho divide em recursos extrínsecos e intrínsecos. O que são os requisitos intrínsecos de um recurso trabalhista? São referentes ao cabimento do recurso, à legitimidade e ao interesse de agir. Cabimento. Estou recorrendo, mas dessa decisão que estou recorrendo, cabe recurso? Ou é uma decisão interlocutória? Se for decisão interlocutória, não cabe o recurso. Tudo bem? Segundo, legitimidade. A parte que está recorrendo é autor ou réu da ação, ou é terceiro interessado, ou é o Ministério Público, naqueles casos em que a lei permite a ele que recorra em favor de uma ou de outra parte? Legitimidade. Interesse de agir. A parte que está recorrendo sucumbiu de alguma forma no processo? Ou ela só está querendo, por exemplo, a reforma da fundamentação? Se ela está querendo a reforma só da fundamentação do julgado, ela não tem legitimidade, ela não tem interesse de recorrer. Portanto, seu recurso não será recebido, não será admitido por falta de interesse processual. E os requisitos extrínsecos? Os requisitos extrínsecos estão ligados mais à forma do recurso. Tá? Nós destacamos basicamente três, a doutrina estabelece outros, mas os três principais são a tempestividade, o recurso foi interposto no prazo de 8 dias, tá? Regularidade formal, e aqui nós destacamos principalmente a representação processual. Percebo, é mais amplo, a regularidade formal, ele analisa todo o aspecto formal, porque nós vamos ver que alguns recursos, por exemplo, o recurso de revista, ele tem uma fórmula, ou uma forma que deve ser construído. Isso hoje é uma novidade, de 2014 para cá, a jurisprudência já vinha nesse sentido, mas hoje está na lei, então nós temos que obedecer uma certa forma para construir recurso de revista. Representação processual faz parte da regularidade formal do recurso. Olha, o advogado que assina o recurso, ele já tem procuração nos autos, porque, como regra, ele tem que ter procuração nos autos e estar juntando a sua procuração junto com o recurso que ele está interpondo. Nós vamos ver que houve uma alteração no novo CPC que permite, excepcionalmente, que o advogado junte a sua procuração depois, mas a regra é que ela já esteja nos autos ou venha juntada com o recurso que ele está interpondo. E o último recurso extrínseco, aliás, o requisito extrínseco é o preparo. Nós vamos ver que no processo de trabalho nós temos dois tipos de preparo, as custas e o chamado depósito recursal. Então, o juízo de admissibilidade, ele passa pela análise desses requisitos extrínsecos e intrínsecos. E no processo civil, essa análise é feita pelo juízo ad quem, ou seja, para aquele tribunal ao qual é remetido, tem competência para julgar o recurso. Processo do trabalho. Essa análise dos chamados requisitos extrínsecos, ela é feita tanto pelo juízo ACO, aquele que proferiu a decisão da qual estou recorrendo, quanto pelo juízo ad quem, ou seja, aquele que irá julgar o recurso que eu estou interpondo. Qual a exceção que eu disse para vocês? O agravo do instrumento.
O agravo do instrumento, nós vamos ver no processo de trabalho, ele tem um cabimento específico. Ele serve para atacar a decisão que nega seguimento aos recursos trabalhistas. O recurso de agravo de instrumento, ele é interposto sempre no juízo AQO, mas o juízo AQO, nesse caso, não faz análise de admissibilidade. Ele é obrigado a remeter o processo para o tribunal adquem, e é o tribunal adquem que fará a análise da admissibilidade do agravo de instrumento. Fora isso, fora esse recurso, todos os demais recursos passam pela análise da admissibilidade, tanto do juízo AQO quanto do juízo adquem. Tudo bem? Nós vamos parando por aqui nossa primeira aula. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre o preparo nos recursos trabalhistas. Até lá.